Estados Unidos, nem paraíso, nem inferno. A realidade que pouca gente mostra. Quando o assunto é Estados Unidos, as opiniões costumam ser extremas. Há quem diga que basta atravessar a fronteira, trabalhar duro e em poucos anos qualquer pessoa ficará rica. Outros afirmam que o país está em decadência e ninguém deveria sequer pensar em morar lá. Nenhuma dessas visões representa a realidade. Os Estados Unidos continuam sendo a maior economia do mundo em termos nominais e um dos países mais inovadores do planeta. Mas a riqueza nacional não significa que todos os habitantes sejam ricos, nem que qualquer imigrante terá sucesso automaticamente. Nesse vídeo, vamos analisar os fatos. E aí você pode deixar aí nos comentários a sua opinião. No que os Estados Unidos fazem muito bem? É impossível falar dos Estados Unidos sem reconhecer as suas qualidades. O país concentra algumas das melhores universidades do mundo, isso há anos, e não vai mudar rápido. É líder em tecnologia, medicina, indústria aeroespacial e, por enquanto, pesquisa científica. Abriga empresas que mudaram o mundo, como a Apple, Microsoft, Google, Amazon e inúmeras startups. Seu mercado de trabalho costuma ser bastante dinâmico. Em muitas profissões, um trabalhador qualificado pode ganhar salários mais altos que na maioria dos outros países. Os contratos são respeitados e a propriedade privada também oferece segurança para quem deseja empreender. Tudo isso explica por que milhões de pessoas desejam viver nos Estados Unidos. Mas existe um grande mito. Um dos maiores mitos da internet diz: basta trabalhar que você fica rico. Isso simplesmente não é verdade. Trabalhar é importante, mas não é suficiente. Ou seja, só o trabalho não leva à riqueza sozinho. Nos Estados Unidos existem milhões de pessoas que trabalham em tempo integral e ainda enfrentam dificuldades para pagar aluguel, alimentação, transporte e saúde. Assim como em qualquer país, riqueza depende de vários fatores. Educação, profissão, experiência. No caso de estrangeiro, em qualquer outro país, do idioma, planejamento financeiro, oportunidade, localização e até mesmo a sorte de você conseguir empreender muito bem. Portanto, não é simples assim. Ah, mas então é mais fácil ficar rico nos Estados Unidos do que no Brasil? Se você é um norte-americano, eu acredito que sim, tá? Para brasileiro, nem sempre. Nascer pobre nos Estados Unidos normalmente significa começar a vida com algumas dificuldades, menores que no Brasil, diga-se de passagem. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar, aí no Brasil. O Brasil é pior. Os bairros mais pobres costumam oferecer escolas públicas de menor qualidade. Melhor que no Brasil também, gente. Tá? O acesso ao ensino superior pode ser caro. Né? Nesse caso, o Brasil acaba sendo mais barato, mas é muito mais desafiador também, né? Porque a seleção sabe como é, né? Quem vive no Brasil sabe. O aluguel consome uma parcela significativa da renda em boa parte das cidades. O Brasil não é diferente, é até pior. Comprar uma casa tornou-se muito mais difícil do que era décadas atrás. Quem cresce em famílias de baixa renda geralmente precisa trabalhar desde cedo e enfrenta obstáculos semelhantes aos observados em outros países, embora em contexto econômico muito diferente, mas os desafios nem são tão inferiores assim. A mobilidade social existe, mas exige tempo, qualificação e esforço. Não é automático. A realidade para um brasileiro. Agora, imagine alguém chegando do Brasil.
além das dificuldades normais, surgem novos desafios. Primeiro, o idioma. Brasileiros com inglês intermediário têm dificuldade em compreender sotaques, vocabulários técnicos e conversas rápidas. Depois vem o reconhecimento profissional. O engenheiro brasileiro precisa validar seu diploma. Talvez até estudar mais para conseguir. O enfermeiro precisa de novas licenças, validar, possivelmente até estudar mais para conseguir. Um advogado brasileiro precisa praticamente começar do zero. Muitos acabam aceitando empregos abaixo de suas qualificações iniciais, o que, na maioria das vezes, não significa que terão uma vida melhor num emprego inferior à sua qualificação do que teria no Brasil. Essa é a questão. O outro ponto interessante é o custo de vida, que é mostrado nas redes sociais de forma distorcida. Algumas cidades, boa parte delas, você tem um aluguel caro. O seguro de saúde pode representar um gasto elevado para quem não tem uma cobertura adequada. E para ter a cobertura adequada, você paga caro pelo plano de saúde. A alimentação pode pesar no orçamento. Se você não tiver tempo de preparar o seu alimento e tiver que comer fora de casa, ou você vai na comida barata do fast food, ou você paga muito caro. Carro é praticamente obrigatório em muitas regiões, em boa parte delas, né? Embora seja o sonho dos brasileiros, ter o carro lá é praticamente obrigatório. E não se engane, o preço do carro é barato, certo? Comprar um carro nos Estados Unidos não é difícil. Mas a manutenção, porque especialmente quando você compra um carro barato, ele já é mais usado, já exige mais manutenção, pesa. O combustível, apesar de se dizer que é muito mais barato, e é mesmo, os carros geralmente são mais beberrões. Então pesa, e o seguro do veículo aumenta demais o custo. Lembrando que o seguro lá é obrigatório, você não tem opção de não fazer seguro, certo? Assim, um salário aparentemente alto não significa uma vida confortável. E nem toda profissão paga muito. Outro erro comum é comparar apenas salários. Porque você pega o salário do trabalhador em dólar, converte para real, pensa que está ganhando fortuna, mas não é assim. Um trabalhador que ganha em dólares parece ganhar muito em reais, mas ele vai pagar em dólar. E também as despesas são maiores. Então, o importante não é apenas quanto se ganha, é quanto sobra depois de pagar todas as contas. E sim, existe pobreza nos Estados Unidos. Há pessoas vivendo nas ruas, famílias endividadas, trabalhadores que precisam de 2 empregos, a qualidade de vida fica muito ruim. Há regiões bastante pobres, é claro que aí se você vai imigrar, você não vai para essa região, obviamente, mas isso não significa que o país seja um país pobre, é evidente que não, o país é muito rico. O maior erro, é tentar entrar ilegalmente. Não, jamais faça isso. Jamais. Porque você já é um fora da lei. Você aqui no Brasil, uma pessoa honesta, sonhando em ganhar a vida nos Estados Unidos, cai nesse erro de tentar entrar ilegalmente. Se quiser entrar, se o seu sonho é ir para os Estados Unidos, tente ir de modo legal. Tá? Jamais faça de modo ilegal. Muitas pessoas acreditam que entrar ilegalmente é apenas uma das formas mais rápidas de chegar ao sonho americano. Aí é um pesadelo. Na prática, os riscos são enormes. Uma pessoa em situação migratória enfrenta exploração por empregadores, aí o salário é baixo, eles sabem que você não pode denunciar, você não pode falar nada. Dificuldade de denunciar abuso, eles podem abusar de você à vontade. Vai fazer o quê? Você reclama, você vai preso. Incerteza sobre permanecer no país, você sai para comprar um pão, sai para tomar o seu café da manhã, você não sabe se volta para casa. Separação da família em caso de deportação. Aí esse aqui é uma questão importante. Se você pretende ir, primeiro você deveria ser jovem,
tá? O sonho americano é para jovem, você vai sozinho, tá? Se você é casado, tem filho, esquece, não é a solução. Se você entra ilegal, você terá uma grande dificuldade para regularizar sua situação no futuro, certo? Pense nisso. Além disso, muitas rotas clandestinas envolvem organizações criminosas que exploram imigrantes, cobram valores elevados e a sua vida está em risco. Não vale a pena colocar sua segurança em nome de um futuro que você nem sabe se terá. Quem deseja morar nos Estados Unidos deve procurar sempre as vias legais. Então, vale a pena morar nos Estados Unidos? Eu digo que sim, desde que você preencha os requisitos, né? Então, depende para algumas pessoas? Sim, né? Depende da sua profissão, se você já tem profissão, que possa atuar lá. Se o seu inglês é bom, diferente de fazer intercâmbio para aprender a falar inglês, porque isso não vai morar, tá? São outras coisas. Aí você tem que escolher bem a cidade, pensar certinho na documentação e ir tudo legalzinho, tudo certinho, fazer um bom planejamento financeiro e ter cautela com as expectativas. Nos Estados Unidos oferecem oportunidades reais, mas não prometem riqueza automática. São um país onde muitas pessoas prosperam e outras enfrentam dificuldades, como em qualquer lugar do mundo, como acontece na maioria dos países, inclusive no Brasil, né? Os Estados Unidos não são um paraíso, também não são um inferno, são uma nação extremamente rica, inovadora, influente, mas que convive com desigualdade, alto custo de vida e desafios sociais. Quem pretende viver lá deve abandonar dois mitos, de que tudo será fácil ou que tudo vai dar errado. Quem pensa que vai dar errado já nem tenta, né? Mas tudo bem. Mas não pense, passou a fronteira, eu já estou no paraíso, basta eu ter disposição para trabalhar e estou tranquilo. Não, não é assim. A melhor decisão é aquela baseada na informação, planejamento e respeito às leis de imigração. No fim das contas, o verdadeiro sonho americano não é atravessar a fronteira, é construir uma vida melhor com preparo, trabalho, responsabilidade e escolhas conscientes. Agora, no fim das contas, eu quero comparar o Brasil com os Estados Unidos. Essa comparação não existe. Lá é muito melhor, certo? Lá é muito melhor. Apesar do desafio, apesar de tudo, para quem nasce nos Estados Unidos é um país muito melhor do que o Brasil. Embora eu não troque, porque aí é uma questão de paixão pessoal. Eu tenho uma paixão pelo Brasil. Isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Para mim, o Brasil é o melhor país do mundo, porque é uma paixão que eu tenho. E paixão, ela não tem racionalidade, certo? Então, de modo racional, os Estados Unidos é muito melhor do que o Brasil. Agora, se você sonha em realizar o seu sonho norte-americano, de morar naquele país, você faça de maneira legal, com tudo dentro da lei. E com o atual governo, nós sabemos que está muito mais difícil, embora muita gente consiga. Então, se você tem esse sonho, tente. Eu não recomendaria para quem tem família, certo? A menos que você seja um grande profissional, aí você já recebeu um convite de uma empresa para trabalhar, aí é outra coisa. Aí para você é o paraíso. Mas para o restante, para pobres mortais, não.